Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Estamos no último trimestre de 2021 e que trimestre abençoado será! Nós estamos já chegando na lição de número 2, a segunda lição deste último trimestre. Estamos estudando a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje, na lição de número 2, nós estudaremos a lição com o título Saulo de Tarso, o Perseguidor. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo 9, e o versículo 1, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática da nossa lição diz que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, os versículos 1 ao 3, também o capítulo 22, os versículos 4 e 5, e o capítulo 26, os versículos 9 ao 11. A nossa lição, como sempre, se divide em 3 tópicos. Eu vou trazer aqui um resumo que vai acrescentar aí na sua aula. Você que é aluno, você participando aqui da nossa pré-aula, você vai adquirir mais conhecimento que vai somar com aquilo que você já leu aí na sua revista. Se você é professor, este é um ponto de partida para que daqui você trabalhe na elaboração da sua aula. Saulo de Tarso, o perseguidor. Antes de nós adentrarmos a pré-aula, eu quero lembrar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu comentário, deixe também o seu joinha e nos ajude, porque se este vídeo foi bom para você, pode ser bom para outras pessoas. Então, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário porque eu leio todos os comentários e, na medida do possível, estou também respondendo. Saulo de Tarso. A respeito do nome Saulo, eu falei na primeira pré-aula deste trimestre. O nome Saulo é uma variante de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, que significa desejado. Então, Saul, que é hebraico, é o mesmo Saulo. Saul significa desejado. Assim como o primeiro rei de Israel, Saulo também era da tribo de Benjamim. Essas informações você encontra nos escritos do apóstolo Paulo, principalmente lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo de número 5. Então, a respeito de Saulo, nós já falamos um pouquinho na primeira lição, que falou a respeito do mundo do apóstolo Paulo, mas até a sua conversão ele é chamado de Saulo, Saulo que é o seu nome de origem. E depois ele passa a ser o apóstolo Paulo. Paulo é um nome latino. Paulo significa pequeno ou menor. E ele nasceu, como o próprio título da nossa lição diz, em Tarso, Tarso que fica na Cilícia. Então, ficava na Cilícia, né? No mundo desta época, Tarso ficava na Cilícia, vamos deixar isso bem claro. Portanto, a cidade de Tarso era a cidade natal de Paulo e também uma cidade-chave na província romana da Cilícia. Servia de centro econômico, centro comercial e também educacional. É por isso que Saulo teve acesso a muita informação, a formação, por isso que ele tinha um alto conhecimento, porque esta cidade, Tarso, ela era um centro não somente econômico, comercial, mas principalmente educacional, tá certo? Então o nosso título é
Saulo de Tarso, você já sabe o que significa Saulo, já sabe o que era a cidade de Tarso, o perseguidor. Saulo de Tarso, o perseguidor. Perseguidor na Bíblia, se você olhar, por exemplo, a palavra que ele usa em Atos 22:4, este versículo está na sua lição, quando ele diz assim, ó, persegui o caminho até a morte. A palavra perseguir aqui é dioco, que significa fazer correr ou fugir, afugentar, escapar, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa. Por que eu estou trazendo essa definição? Para que você entenda, Paulo, ou seja, Saulo até esse momento, ele não era somente um opositor das ideias do cristianismo, ele discordava, não era isso. Ele perseguia verdadeiramente, literalmente, fisicamente, prendendo, arrastando alguns irmãos, levando às prisões e também consentindo na morte, como é o caso de Estevão. Então, esta perseguição, quando Paulo fala que ele era um perseguidor, não era na questão de ideias, ideológica, como nós vemos nos dias de hoje, até mesmo aqui no nosso país. Ele era um perseguidor literal, ele afugentava, ele corria atrás, ele capturava, colocava na prisão, arrastava, fazia o que fosse preciso para calar aquelas pessoas que proclamavam o nome de Jesus Cristo. Uma excelente definição a respeito da vida do apóstolo Paulo foi escrita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele apenas organizou os escritos sagrados, e escreveu um livro que é sensacional. E neste livro ele fala a respeito de Paulo, e ele diz assim que ele era um religioso memorável. Em primeiro lugar, um religioso memorável. Em segundo lugar, um perseguidor implacável. Ele também era, em terceiro lugar, um touro indomável. E em quarto lugar, após o seu encontro com Cristo, ele que era uma pedra bruta, se tornou uma pedra bruta lapidada pelo Senhor Jesus Cristo, o qual ele tanto perseguia. Então veja, um religioso memorável. Por quê? Ele se formou dentro da cultura judaica, ele teve uma boa formação, os seus pais lhe deram acesso à lei mosaica e ele estudou a fundo a lei mosaica. Então ele teve uma formação e ele fala disso lá em Filipenses capítulo 3. Também ele se tornou um perseguidor implacável, conforme você vê em Atos 26, versículo de número 9, que está aqui na sua lição. Olha só. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Então veja que ele tinha no seu coração a sinceridade de estar fazendo um serviço a Deus. Ele pensava que estava fazendo um serviço a Deus, por isso que ele perseguia com veemência os cristãos. Já já eu vou falar sobre isso, sobre este entendimento que ele tinha, que estava fazendo um serviço a Deus, livrando o mundo de então daquela heresia que era o nome de Jesus Cristo. Também ele pegava a autorização dos próprios sacerdotes. Então ele fala no versículo 5, Atos 22:5, que ele recebia a autorização do sumo sacerdote, que todos sabiam que ele tinha autorização, então era legal aquilo que ele fazia, porque ele recebia estas cartas do sumo sacerdote, ele era aprovado pelos anciãos, pelos juízes da época, então era legal essa perseguição contra a igreja. Legal, entre aspas, é claro que é isso que eu quero dizer. Mas já já a gente vai voltar nesse assunto. Deixa eu prosseguir aqui. Além de tudo isso, além dele ser um religioso memorável, um perseguidor implacável, um touro indomável, nós vemos que ele também era blasfemo, ele era exterminador, porque ele levou pessoas à morte, até mesmo Estevão, o primeiro mártir, que já já nós vamos falar dele também, ele consentiu na sua morte.
Ele era blasfemo, ele era exterminador e também era opressor. Ele era um touro indomável, e isso fica bem claro quando nós lemos Atos 26 e 14. Mais à frente, quando ele for ter um encontro com Jesus Cristo, é claro que nós teremos uma lição sobre isso. Atos 26, 14 diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que era um aguilhão? Era uma ponta de ferro que era colocada num bastão e utilizada para ferir os bois, naquela época era utilizado muitos bois para o trabalho. Então esta ponta de ferro colocada num bastão era utilizada para ferir os bois. O que significa recalcitrar contra um aguilhão? Significa que Paulo, como um touro bravo, o Saulo até o momento como um touro bravo, ele estava indo de encontro a esses aguilhões. Ele estava sendo ferido de frente. É isso que quer dizer esta palavra do Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, registrada lá em Atos 9 e repetida por ele aqui em Atos, capítulo de número 26. Mas este homem, perseguidor implacável, indomável, blasfemo, exterminador, opressor, ele vai se encontrar com o Senhor Jesus, o qual ele persegue, e a sua vida será transformada de tal maneira que ele será transformado e será uma pedra bruta lapidada, e será aquele que vai levar o nome de Jesus Cristo, o Jesus o qual ele perseguia, ao mundo da época, aos gentios. Tudo que Saulo fazia, então, até esse momento, era por seu zelo pela Torá. Vamos ver aqui Filipenses, capítulo de número 3, e o versículo 6. Olha só, Filipenses, capítulo 3, vamos ler a partir do 5, diz assim, ó: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Versículo 6. Segundo o zelo, marque esse versículo na sua Bíblia. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Tudo que Saulo fazia era por seu zelo pela Torá. E olha só a aplicação que eu vou trazer aqui, eu fiz questão de anotar para me colocar esta aplicação aqui para vocês, e você pode utilizar isso na sua classe. O que nós aprendemos aqui? Ele fazia isto não por maldade, mas por zelo. O zelo excessivo pela lei, e eu coloquei lei aqui entre aspas, o zelo excessivo pela lei, sem discernimento espiritual e sem amor, gera morte. O zelo excessivo pela lei, sem discernimento e sem amor, gera morte. Saulo gerava a morte. Olha só, há muitos zelosos que são matadores de crentes. Ele conhecia a lei mosaica, ele era profundo conhecedor, estudou lá em Tarso da Cilícia, que era um centro educacional, estudou, frequentou as sinagogas. Quando veio para Jerusalém, ele estudou aos pés do maior rabino da época, de Gamaliel. Então ele conhecia profundamente a Torá, e seu zelo excessivo, sem discernimento, porque ele ainda não estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ainda não habitava nele, o zelo excessivo, sem discernimento e sem amor, levava à morte. Era por isso que ele levava muitos cristãos à morte, a prisões, à morte, por causa do seu zelo. Voltando ao nosso texto áureo, se você olhar o nosso texto áureo, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote,
quem dava legalidade, quem autorizava tudo que Saulo fazia era o sumo sacerdote. Então veja que nós temos uma religião que estava falando em nome de Deus, mas indo contra Deus. Ora, eles estavam perseguindo Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, o mesmo Deus que deu a lei a Moisés, ali no Monte Sinai, é o Deus que enviou Jesus Cristo. Mas a falta de discernimento, a falta de entendimento, os olhos cegados, os olhos não conseguiam contemplar a verdade, tudo isso levou a esta perseguição terrível. O zelo de Saulo é que fazia isso, e ele tinha autorização da maior autoridade espiritual da época, que era o sumo sacerdote. Veja a que ponto chegou a religião em Israel. A religiosidade vazia em Israel. Saulo participou da morte do primeiro mártir. Isso você vê no livro de Atos, no capítulo 7 e no versículo 58, que diz: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Está falando de Estevão. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí, no versículo de número 1 do capítulo 8, diz: e também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. Na morte de Estevão, Saulo ainda não estava enxergando, ele ainda estava cego espiritualmente. Ele não entenderia se ele viu ou se ele visse o rosto de Estevão brilhando, porque lá no capítulo 6 diz que em determinado ponto o rosto de Estevão brilhava, de tal forma que os homens não podiam olhar para o rosto de Estevão, porque a luz de Cristo estava refletida no rosto do primeiro mártir, daquele que seria a seguir o primeiro mártir. Mas se Saulo viu isso, ou se ele visse, ele não entenderia o rosto de Estevão brilhando, assim como o rosto de Moisés. Ele não compreenderia um homem cheio do Espírito Santo, porque ele nunca teve contato com o Espírito Santo. E Estevão estava pregando, anunciando o nome de Jesus, narrando toda a história judaica, cheio do Espírito Santo. Mas para quem nunca teve contato com Jesus, para quem nunca teve contato com o Espírito Santo, os olhos ainda estavam cegados. Era como se tivesse uma venda nos olhos. Ele não podia entender, ele não podia ver, ele não podia compreender realidades espirituais. E só quem pode tirar a venda dos olhos do homem é o Senhor Jesus Cristo. Lembra que depois que ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele fica literalmente cego até o momento em que Ananias é enviado por Deus para ir até Saulo, para que coloque as mãos sobre ele e ele volte a ver. Então, aquele que está cegado, ele não pode compreender as realidades espirituais, e é somente o Espírito Santo que pode trazer, que pode fazer este convencimento. Mesmo em meio à perseguição, a igreja não para. A igreja não para. A igreja não morre. A igreja não recua. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E este Cristo já ressuscitou, ele está vivo. Então, toda a perseguição que veio nesse tempo, logo após a ascensão de Jesus Cristo, e perdurou por todo o primeiro século, primeiro, segundo século da era cristã, era para ter abafado, acabado com a igreja se ela não tivesse fundamentada em Cristo. Aquele Cristo que esteve na cruz, que foi morto, que esteve na sepultura, mas ressuscitou pelo seu próprio poder. A nossa verdade prática diz que a igreja é uma instituição divina. Cristo gerou a igreja no Calvário e ela perdurará na terra
até o arrebatamento, até o momento que Cristo vier nas nuvens. E veja só quantas perseguições, quantas vezes o inimigo se levantou nesses 2000 anos, mais de 2000 anos, para acabar com a igreja. Mas ele não pode acabar com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. O desejo de Saulo, naquele instante, era acabar com a igreja. E aí, ele se encontrou com Jesus, nós falaremos disso na próxima aula. Ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco e passa a ser o maior propagador do nome de Jesus entre os gentios. Queridos, se esse conteúdo foi bom para você, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude na divulgação, ore por nós. É um prazer saber que você está acompanhando as nossas pré-aulas. Que Deus em Cristo os abençoe ricamente.